boas-vindas a mais um episódio do podcast Maraca. Eu sou Teia Capitânio e trago aqui um olhar sensível sobre a infância e a parentalidade. O tema dessa semana é regulação emocional, um tema super amplo, né? Então a gente vai fazer uma poda, escolher, olhar só para alguns galhinhos assim específicos dessa árvore. É bem importante esse tema para a nossa geração, né, de mães e pais. Acho que também porque é um tema que marca uma diferença geracional muito grande na parentalidade. Os estudos sobre inteligência emocional, desenvolvimento socioemocional, papel das emoções no nosso organismo, no desenvolvimento infantil, eles são muito contemporâneos, né? Mas muito reveladores. Então, provavelmente é um tema que não estava na pauta ou no campo de consciência da sua mãe e do seu pai quando você era criança, mas certamente atravessou você, né, na vida adulta, agora como mãe e pai, também pelas lacunas que talvez você observe em você mesma, enfim. É um tema quente. E muito bonito, porque ele é profundamente humano, né? Toca nessa questão do que nos torna humanos. Em resumo, a gente vai falar de regulação emocional como a capacidade que uma pessoa, um indivíduo tem de regular suas emoções, especialmente em situações de estresse, mas não só, e restabelecer o equilíbrio do seu organismo. Porque sim, as emoções muitas vezes são respostas do nosso organismo que tiram o equilíbrio, né? O equilíbrio hormonal, circulatório, batimento cardíaco, e desativam áreas do nosso sistema neural que faz com que a gente faça coisas, fale coisas, haja de uma forma que a gente nem nos reconhecemos, né? O que a gente não faria num estado normal. Então, o pano de fundo de regular é, ao lidar com essa manifestação emocional, que é natural, a gente tem a capacidade de nos trazer de volta ao eixo. Dado esse pano de fundo do tema de hoje, de largada eu já digo que não dá para falar de regulação emocional na infância sem falar de corregulação emocional. O que significa isso? Significa que o ser humano, nas suas fases iniciais de desenvolvimento, não é capaz de se autorregular sozinho. O desenvolvimento integral das funções que nos permitem fazer isso se dá só quando a gente tem entre 21 e 25 anos, só para vocês terem uma ideia do caminho que é, né? Significa que antes disso, meu filho nunca vai conseguir se regular sozinho? Claro que não, desde muito novinho, ele pode conseguir fazer isso esporadicamente, mas não vai ser uma capacidade integrada e completamente desenvolvida. Um dia ele pode conseguir, no dia seguinte ele pode se jogar no chão. E é normal. E significa que depois dos 21, 25 anos está resolvido? Não, também, né? Só você olhar para a sua própria história de vida, para o seu próprio dia a dia. Tem momentos que nós adultos também temos dificuldade de nos regular e também precisamos de corregulação, né? Corregulação no sentido de a gente faz isso em cooperação com outra pessoa e a habilidade dela de estar no eixo, de se regular, de se acalmar, nos ajuda a nos trazer para o nosso próprio eixo, né? Isso é a corregulação. O fato é que enquanto as crianças são crianças, também vale para os adolescentes, eles vão conquistar a habilidade de se autorregular conforme eles vão tendo experiências de regulação emocional apoiadas, amparadas por um adulto, muitas repetidas vezes. É a experiência acumulativa de uma corregulação emocional que permite a aquisição da habilidade de regulação emocional. E eu sei que as erupções emocionais, as birras, crises, elas às vezes trazem muita atenção para os adultos, mães e pais. Mas tem uma beleza tão bonita nisso, assim, se a gente pensar que a gente só aprende a atravessar essas tempestades que nos tornam humanas de forma compartilhada. É a única forma. E, em algum momento, para as mulheres, mães aqui, vocês já foram né? No sentido, assim, lá dentro do ventre, uma célula que foi se dividindo e aos poucos a gente vai se desenvolvendo dos nossos filhos e eles de nós e se separando em corpo, em individualidade, em história, mas é bonito pensar que tem vários momentos ao longo da jornada sua com as crianças que vocês vão precisar estar juntos de novo, compartilhando um campo, quase que compartilhando um corpo, né? Funcionando como um organismo único de novo. E na corregulação emocional isso acontece, né? Uma dança.
onde vocês vão atravessar a tempestade juntos e daí se separam e cada vez você vai conseguir se distanciar um pouco mais. Quando a criança é pequenininha, mais ela precisa desse apoio e ela vai crescendo e vai conquistando a habilidade de se regular sozinha, né? Você vai se distanciando, mas vão ter momentos mais difíceis que é só junto de novo que atravessa a tempestade. Então, o primeiro ponto, assim, de falar desse assunto, e talvez seja o principal, é o alinhamento de expectativa. Porque na maior parte dos tempos, a gente exige das crianças uma maturidade emocional maior do que a gente exige de qualquer adulto ao nosso redor e elas não têm capacidade, ferramenta para oferecer essa nossa expectativa. Então fica injusto. Elas podem até tentar e vão deprimir, suprimir, né, emoções, mas o fato é que não tem nada de errado com uma criança de 2 anos e meio que se joga no chão porque está frustrada, não tem nada de errado com uma criança de 4 que tem uma revolta de teimosia implacável, tem nada de errado com uma criança de 8 que explodiu e, né, saiu no tapa com um amigo de tão nervoso que estava. Às vezes, a gente se sente tão desgastado nessas situações que a gente queria que elas não acontecessem. A gente acha que tem algo de errado com os nossos filhos, ou a gente tende a enaltecer a criança que é boazinha, tão boazinha que nunca chora, né? Como se isso fosse bom, necessariamente. Mas a vida é muito sábia, né? As leis que regem a vida, a força que rege o crescimento, as crianças seguem uma tendência natural ao desenvolvimento, à integração, se o ambiente favorecer. E todas essas fases emocionais, todas essas nuances emocionais, elas têm o seu papel, elas têm o seu valor, elas têm sua beleza, elas precisam ser vividas, né? Sabe quando uma tempestade de chuva cai na sua cabeça? Eu vivi isso ontem, antes de ontem, caminhando com uma amiga. E você tá sem guarda-chuva, né? E aí caiu aquela chuvarada na sua cabeça, você tá no meio da chuva. Mas você, de certa forma, consegue manter a calma porque você sabe que vai passar. Não é a primeira vez que você vê chuva na sua vida, nem a última. Você sabe que toda chuva passa. Dependendo da situação, você é capaz até de pensar que aquela chuva é importante, né? Que estava precisando chover. Dependendo da situação, você pode até começar a achar bonito e ver beleza em tomar um banho de chuva na cabeça. Então, essa qualidade interior, essa relação com esse exemplo da chuva, é o que a gente pode convocar quando a gente observa e participa das tempestades emocionais das crianças. A gente tem essa capacidade como adulto de estar ao lado dela como se a gente estivesse olhando para a chuva, né, ou tomando a chuva. Vai passar, é necessário, é até bonito. E é muito saudável para as crianças terem ao lado delas, nesses momentos, alguém que consegue acessar esse estado interior, né, de ver através da situação. Bom, dito isso tudo, o que faz então para corregular a criança, né? Vamos à parte prática. Isso é muito específico para cada idade da criança e para cada situação. Só quem está vivendo, né, a situação tem que ter autenticidade de conduzir aquilo com verdade. Porém, eu vou falar de um caminho mais amplo para que vocês possam dar o sentido possível, né, em cada situação. Ao corregular uma criança, o primeiro ponto é reconhecer e legitimar a emoção. O segundo é acolher. E o terceiro eu vou chamar de direcionar, mas ele é um pouco mais amplo do que direcionar. Estou falando criança, mas de novo, serve para os adolescentes muito. Reconhecer e legitimar, eu acho que o primeiro ponto importante aqui é reconhecer que toda a diversidade de emoções é necessária, é valiosa e é essencial, porque a gente tende a valorizar mais algumas emoções tidas como positivas e negar outras, né, tidas como negativas. Então, por exemplo, a criança pode precisar de ajuda para regular a sua alegria extrema, o seu entusiasmo, tanto quanto para regular a sua raiva. Mas a gente não tem muito problema em ver a criança explodindo de alegria, né? Na verdade, a gente acha uma delícia. Mas se ela tiver com raiva, a gente quer que passe logo. O medo, a gente quer que vá embora, né? A gente chega a verbalizar, não precisa sentir medo. Gente, a gente fala para a criança, não precisa sentir uma coisa que ela está sentindo. Não faz sentido falar uma coisa como essa, mas a gente fala, né? Todos nós, porque temos essa tendência. Ou a gente fala que exagera essa raiva para uma criança que está brava. Então, o primeiro ponto de reconhecer e legitimar, ele é interno nosso, no sentido de validar que todas as emoções têm seu espaço, têm seu lugar, podem ser sentidas, devem ser sentidas.
E o que não significa, importantíssimo, que a gente vai criar situações de sofrimento para a criança. Já houve essa linha da educação, teve muito espaço, hoje tem menos, ainda bem. A gente não precisa fazer uma criança se sentir mal para ela se comportar bem. Isso não faz nenhum sentido. Não precisa sofrer para aprender. Porém, ela vai sofrer ao longo da vida, porque a vida é feita de limitações, frustrações, e a gente não precisa fugir disso quando isso acontece naturalmente. A gente acolhe e apoia e confia que ela precisa aprender a lidar com aquilo também. Então, reconhecer e legitimar passa muito por esse trabalho interior nosso, mas também passa por verbalizar isso. Aí depende bastante da idade, mas a gente pode verbalizar. Nossa, eu tô vendo que você tá com medo. Tudo bem. Todo mundo sente medo. Você pode, trazer os seus exemplos. Eu também sinto medo. Tudo bem sentir medo, tudo bem sentir raiva, tudo bem sentir as coisas. Nem todo comportamento pode ser aceito, mas toda emoção e sentimento, sim, né? Um parênteses é que, assim, como tá um pouco na moda essa coisa da educação emocional e de nomear as emoções, um monte de livrinho que apresenta as emoções, as cores para as crianças, e a gente tá super preocupado com isso, aí às vezes fica um pouco exagerado, principalmente com as crianças novinhas. A gente não precisa ficar nomeando isso que você tá se sentindo agora. É raiva, isso é medo, isso é ciúmes do seu irmão. É legal trazer nome às coisas, mas a gente não precisa falar isso toda hora. E com as crianças pequenas a gente precisa falar muito pouco. Às vezes reconhecer e legitimar não é só sobre a fala, às vezes é um olhar de empatia de nossa, tá difícil mesmo o que você tá passando agora, né? Eu tô vendo, sinto muito. Às vezes é um toque no ombro, às vezes é um cafuné, às vezes é um abraço, às vezes é só sentar ali do lado. É um gesto, né, interior. Esse era o reconhecer e legitimar. O ponto 2, que é acolher. Esse varia muito de cada criança, né? Para algumas crianças o acolher é físico, é um colo, estar ali para um abraço, para um colo. Outras crianças vão para um caminho oposto, elas não querem colo, elas querem ficar sozinhas num canto. É importante respeitar. Não peguem as crianças à força, não abracem à força. Só estejam ali fisicamente, podem verbalizar, estou aqui, se você precisar, estou aqui. Não larguem, né, elas na tempestade também. Fiquem por perto e acolham a emoção, ajudando ela a transitar para um outro estado emocional. Não é fugir, não é distrair, mas é também não deixar ela se mergulhar naquilo sem fim, né? Você tem condição de ir trazendo ela aos poucos para um outro estado. E o terceiro ponto que eu falei direcionar é mais no sentido de sustentar a contenção, o limite, porque isso depende muito do que é a explosão que está acontecendo no momento. Mas, por exemplo, se está na hora de dormir, a criança está explodindo porque ela não quer dormir, você vai acolher que ela está chateada que não quer dormir. Tudo bem, estava muito legal o dia, você não quer dormir, né? Você vai estar à disposição ao lado dela, mas você não vai deixar ela não dormir. Você vai continuar com a contenção, com a direção de que agora é a hora de dormir. Esse continua sendo o seu papel. Com calma e tranquilidade, você vai manter ainda a direção, a orientação e o limite e confiar que ela vai atravessar a erupção, ela vai parar de chorar e conseguir ir para a cama dormir, né? Mas você vai ajudar ela a transitar dessa emoção aguda, dessa alta vibração emocional para uma ação mais serena. Mas eu acho que é nesse sentido, assim, não precisa dar sermão, menos palavras, gente, bem menos palavras do que a gente usa normalmente. Pode ser palavras até mais repetidas. Ah, eu entendo, tá muito difícil para você isso, né? Mas a gente vai pegar aquela camiseta e vai para a escola. Tá bom, mas a gente vai pegar aquela camiseta e vai para a escola. Enquanto isso, até ajuda você falar menos, porque você vai se acalmando. Isso é essencial. Você vai respirando, você vai se acalmando e vai confiando. Confiem na capacidade das crianças que com vocês do lado elas vão atravessar aquela situação. Eu queria só dizer mais uma coisa. Se essas explosões acontecem sempre em momentos e situações muito parecidas todo dia, né, na hora de sair para a escola, na hora de chegar na escola, tem várias coisas que podem ser feitas para prevenir. Prevenir não no sentido de fugir da emoção, mas de garantir um ambiente com menos estresse, porque se está acontecendo todo dia, tem insegurança envolvida naquele momento do dia, né? Tem ansiedade. A criança está dando alguma resposta que aquele momento do dia está estressando ela. Então, uma das principais coisas que ajudam
na minha visão, é pegar esse momento e dar um zoom nele, assim, igual quando você vai desemaranhar um novelo de lã, né? Você vai indo bem, vai desemaranhando, sempre chega um momento que o fio tá bem embololado e você tem que parar ali mais tempo e dar um zoom mesmo, olhar mais de perto. Então, nesse momento específico, você vai trazer mais previsibilidade, mais ritmo, vai ritualizar esse momento de forma que todo dia ele aconteça igualzinho, 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 até que a criança entre nessa dança, sabe? A ida para uma nova escola, a saída com pressa de manhã. Escolhe um momento pequeno onde normalmente isso acontece e vê se você pode trazer mais previsibilidade, sabe? Fazer isso ser mais previsível para a criança, assim, de todo dia é igual que vocês fazem. É isso, gente. Um beijo. Espero que esse áudio tenha ajudado vocês. Um abraço bem apertado. Este foi mais um episódio do podcast Maraca. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com outras mães e pais. Siga o podcast no Spotify e no YouTube para acompanhar os próximos episódios. E se você quiser conhecer mais do meu trabalho, meu Instagram é @teiacapitânio.